Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. Se alguém tivesse dito, há alguns anos, que o homem mais poderoso do reino seria também o mais solitário, ninguém teria acreditado. Akan al-Din, o sultão temido, com olhar de aço e palavras afiadas como lâminas, governava cidades, comandava exércitos, decidia destinos. Seu nome ecoava nos mercados, nas mesquitas, nas ruas apinhadas. Todos tremiam diante de sua presença, todos ansiavam pela sua aprovação. Contudo, detrás das paredes douradas, entre as colunas de mármore frio, o sultão escondia algo que o consumia, uma dor que nenhum ouro do mundo poderia curar. Desde jovem, Akan sabia que carregava consigo uma maldição secreta. Os médicos, feiticeiros e conselheiros tentaram explicar, tentaram curar, sem sucesso. O palácio inteiro sabia, o sultão era estéril. Nenhum herdeiro. Nenhuma criança para correr pelos salões, ninguém para sentar-se ao seu lado durante os longos jantares silenciosos. Era um império sem continuidade, uma linhagem condenada a desaparecer. Por 25 vezes, Akan tentou, e por 25 vezes, foi rejeitado. Nobres, princesas, filhas de emires e mercadores. Todas, ao saberem da verdade, recusaram. O trono deve ter um herdeiro, diziam. Não quero ser rainha de um futuro vazio. Akan suportou cada não como um golpe, mas nunca deixou que vissem sua dor. Noite após noite, quando o silêncio caía sobre o palácio, o sultão olhava as estrelas e se perguntava se algum dia alguém enxergaria o homem por trás da coroa. As madrugadas eram longas e geladas. O palácio, apesar de sua beleza, era um labirinto de sombras, com ecos de passos solitários. Os conselheiros sussurravam. O sultão precisa de uma esposa, diziam. O povo espera. O império exige. Akan já não acreditava em milagres, já não sonhava. O peso do desprezo, da humilhação escondida, moldou sua alma, tornando-o ainda mais rígido, mais distante, mais implacável diante dos súditos. Até aquela tarde. Na sala do trono, uma nova esperança foi apresentada. O conselheiro mais antigo, um homem com cicatrizes profundas no rosto, trouxe consigo um nome diferente, uma escolha inesperada. Sultão Akan, alma jovem, começou ele, a voz vacilando de leve. Ela não pertence à nobreza. Cresceu em uma vila esquecida, filha de um mercador falido. Mas tem pureza no olhar, coragem no espírito. Seu nome é Aylin Safie. E ela aceitou. O silêncio cortou o ar, denso, quase sufocante. Akan sentiu algo raro, um tremor, um fio de esperança perigosamente ingênuo. Por que ela diria sim? O que uma jovem virgem, cheia de sonhos, encontraria ao lado de um homem marcado por tanta rejeição? Seria piedade? Ambição? Ou talvez algo ainda mais inexplicável, que o destino preparava silenciosamente? Os olhos de Akan, habituados a decifrar intenções, desejavam enxergar a verdade. Ele pediu para ver Aylin imediatamente. Quando ela entrou, o sol da tarde iluminou seu rosto. Tinha uma beleza singela, etérea, como se tivesse acabado de surgir de um sonho esquecido. O véu claro não escondia a intensidade dos olhos, a pureza do sorriso hesitante, a dignidade de quem, mesmo diante do medo, se mantém firme. Ela ajoelhou-se, mas Akan a fez levantar. Por que aceitou? Perguntou, a voz baixa, carregada de incredulidade, ferida e desafio. Aylin respirou fundo, sustentando o olhar do sultão com uma coragem surpreendente. Porque sei que, atrás de todo poder, existe dor. E porque acredito que nenhuma alma está destinada à solidão. Se me for permitido,
Quero aprender a ver o homem que existe por trás do trono, mesmo que o mundo me odeie por isso. As palavras cortaram o ar como um raio. O conselheiro se mexeu inquieto. Os criados se entreolharam. O sultão, pela primeira vez em anos, sentiu-se vulnerável, no diante de alguém. Hakan al-Din não sabia se aceitava aquela resposta como ofensa ou redenção. Durante anos, lutou contra a humilhação, agora, uma jovem oferecia compaixão. Isso era amor? Ou piedade disfarçada de coragem? O orgulho de Hakan berrava, mas algo dentro dele se partia, se rearranjava em silêncio. No dia seguinte, o anúncio percorreu a cidade como fogo em palha seca. O sultão finalmente terá esposa. O povo se aglomerou nas praças, alguns celebrando, outros murmurando. A corte, tomada pela inveja e desconfiança, esperava um espetáculo, uma farsa, talvez um desastre. Ninguém sabia ao certo o que esperar de Aylin, a moça simples que ousou dizer sim onde todas disseram não. O casamento foi marcado com urgência, em meio a um turbilhão de emoções. O palácio foi transformado, sedas brancas, tapetes bordados, flores raras trazidas do deserto, músicos tocando melodias ancestrais. A cada passo, Aylin sentia o peso do olhar dos outros, mas se recusava a desviar. Sua coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de enfrentá-lo. Hakan, por sua vez, assistia de longe, dividido entre a curiosidade e o ressentimento. Desejava odiá-la por aceitar um destino que tantas outras desprezaram. Sentia-se tentado a testá-la, empurrá-la para longe, só para provar que ninguém seria capaz de amá-lo de verdade. O desejo reprimido, a raiva acumulada, tudo se misturava dentro dele, como uma tempestade à beira de explodir. Na noite anterior ao casamento, Hakan caminhou sozinho pelos jardins. A lua cheia desenhava sombras no chão, e o vento carregava perfumes de jasmim e medo. O sultão fechou os olhos, lembrando dos rostos das 25 mulheres que o rejeitaram, das palavras cruéis, dos olhares de desprezo. Jurou nunca mais abrir o coração. Mas, ao pensar em Aylin, algo diferente pulsava. Não era apenas desejo. Era um medo ainda mais forte, o medo de finalmente ser visto, e não ser suficiente. Na manhã seguinte, os sinos tocaram, anunciando o começo do ritual. Os convidados chegaram, cada um trazendo julgamentos e falsas bênçãos. Hakan se vestiu de forma impecável, armando-se com sua melhor máscara de frieza. Aylin, guiada pelas mulheres do palácio, foi adornada com ouro, mas manteve a simplicidade no olhar. Quando se encontraram no altar, por um breve momento, o tempo pareceu suspenso. O sultão encarou Aylin, e pela primeira vez, sentiu uma centelha de esperança, mas também o início de uma batalha interna que prometia ser brutal. E assim, sob olhares atentos e corações acelerados, o casamento foi celebrado. Mas, ao se fecharem as portas do quarto real, só o silêncio sabia o que realmente aconteceria entre dois estranhos marcados por tantas cicatrizes. Seria o começo de uma história de redenção? Ou apenas mais um capítulo de dor e desilusão? O destino, caprichoso e cruel, já se preparava para surpreender até mesmo o próprio sultão. O novo dia amanheceu envolto em brumas douradas, enquanto o palácio vibrava num frenesi inédito. O casamento do sultão não era apenas um acontecimento, era um divisor de águas. Diante de súditos, conselheiros, antigos pretendentes e olhos repletos de inveja, Aylin Safie cruzou os portões como se carregasse todo o peso do destino em seus ombros frágeis, porém firmes. No grande salão, lustres cintilavam como se desafiassem o próprio sol, as tapeçarias exibiam histórias de glória, mas ali, atrás de toda a opulência, pairava o frio do medo, do julgamento, do preconceito. Enquanto músicos dedilhavam melodias orientais, sorrisos falsos trocavam segredos, e sussurros cortavam o ar como lâminas invisíveis.
Aileen sentia cada olhar como um fardo. Os vestidos das damas brilhavam, mas era a sua simplicidade que mais causava incômodo. A cada passo, notava o desconforto estampado nas faces aristocráticas. Sabia que muitos esperavam seu fracasso. Sabia que, para todos, ela não passava de uma forasteira, uma intrusa ousada, uma criança jogada aos leões. O sultão, por sua vez, caminhava ao seu lado com imponência, mas por dentro era apenas um homem fustigado pelo orgulho ferido. Entre a multidão, distinguiu olhares antigos, mulheres que o haviam rejeitado, homens que desejavam sua queda. O calor dos holofotes lhe era familiar, mas, diante de Aileen, cada passo parecia revelar a fragilidade escondida sob a armadura dourada. Durante a cerimônia, as palavras rituais ecoaram pesadas. Quando chegou o momento da promessa, Aileen não hesitou. Sua voz soou límpida, carregada de dignidade. Juro diante dos céus respeitar, honrar e caminhar ao lado do meu Senhor, em noites de festa ou sombras de dor, até o fim dos meus dias. O salão silenciou, surpreendido pela sinceridade. O sultão retribuiu o olhar. Um choque percorreu o espaço entre eles, não era paixão, não era ternura, era uma tensão densa, repleta de perguntas não ditas, desejos silenciados, feridas abertas. Quando as alianças se uniram, selando o destino de ambos, o público explodiu em aplausos, mas há quem enxergava nos aplausos mais zombaria do que celebração. O banquete seguiu, grandioso. Aileen observava os convidados, sentindo-se numa arena de feras famintas. Conversas polidas escondiam insinuações venenosas. Uma nobre, embriagada de vinho e inveja, aproximou-se, lançando palavras afiadas. O trono exige mais do que coragem infantil, menina. Se acredita que pode preencher o vazio do império, desejo-lhe sorte. Aileen manteve a serenidade, devolvendo com um sorriso sereno e um olhar penetrante. Talvez o império precise mais de esperança do que de filhos. A resposta correu pelos corredores. Em poucos instantes, sussurros se tornaram tempestade. O sultão, à distância, acompanhava tudo, testando o limite da jovem. Parte dele desejava que ela fracassasse. Parte queria que ela provasse o contrário. Quando a noite caiu, os salões se esvaziaram, restando apenas ecos, fragmentos de risos e fragrâncias de especiarias e medo. Chegou o momento mais aguardado, a noite nupcial. O quarto real estava impregnado de luxo, almofadas bordadas, cortinas translúcidas, incensos acesos. Aka entrou primeiro, sua presença preenchendo todo o espaço. Aileen hesitou à porta, o coração pulsando como um tambor ancestral. Cruzou a soleira, sentindo que estava adentrando um campo de batalha desconhecido. O sultão a olhou de cima a baixo, avaliando cada gesto. Sentou-se, cruzando os braços, em silêncio. Sabe por que está aqui, não sabe? Perguntou, a voz grave, cortante. Aileen assentiu, sem recuar. Sei que sou apenas uma peça no seu tabuleiro, Aka. Mas não sou feita de porcelana. Sei que não deseja um fantoche. Quero ser verdadeira. A confissão surpreendeu Aka. Nos olhos de Aileen, havia algo que jamais vira, compaixão sem submissão, firmeza sem arrogância. Ele se levantou, caminhando até ela, tão próximo que pôde sentir o perfume do medo misturado à coragem. Quantas mulheres se ajoelharam aqui por obrigação? Quantas fugiram diante da minha verdade? Ele murmurou, a voz carregada de rancor. O que te faz diferente, Aileen? Ela respirou fundo, lutando contra o impulso de chorar. Porque eu não vim para fugir, nem para te salvar. Vim porque acredito que a dor pode ser dividida, e que solidão só é eterna para quem escolhe nunca confiar em ninguém. O silêncio instalou-se pesado.
Akan cerrou os punhos, sentindo-se despido. Durante anos, ninguém ousou se aproximar do abismo que habitava seu peito. O desejo reprimido rugia dentro dele, mas era o medo que o mantinha afastado. Aproximou-se ainda mais, sua respiração tocando a pele da jovem. E se eu te desapontar? E se meu segredo te sufocar? Então construiremos juntos outro destino, respondeu ela, com doçura e firmeza. A sinceridade desarmou Akan. Ele sentiu as muralhas internas estremecerem, mas não caiu. Limitou-se a se sentar diante dela, convidando-a a compartilhar do vinho sagrado. Beba comigo, Aylin. Que esta noite marque não só o início de uma vida, mas o fim das mentiras. Enquanto o vinho rubro descia pelas gargantas secas, as palavras fluíam, carregadas de confissão. Aylin ouviu sobre a infância de Akan, sobre o medo de nunca ser suficiente, sobre o fardo de governar para todos, mas não conseguir governar a própria vida. Em retribuição, compartilhou fragmentos de sua simplicidade, histórias de noites sob as estrelas, da força que aprendeu na perda, da fé que nunca a abandonou. Lá fora, o vento assobiava entre as colunas, levando os lamentos do passado. Dentro do quarto, dois estranhos buscavam um caminho para além das feridas. Os olhos de Akan, por tanto tempo endurecidos, finalmente umedeceram. Não chorou. Não permitiu que as lágrimas caíssem. Mas, pela primeira vez, não se sentiu um monstro diante da vulnerabilidade. Você tem medo de mim, Aylin? Ela hesitou, depois negou com um sorriso sincero. Tenho medo de te perder antes mesmo de te conhecer. A resposta ecoou fundo. Entre eles, nasceu uma trégua silenciosa, um pacto não dito. Não haveria pressa, nem imposição. Apenas o desafio de, dia após dia, reconstruir pontes onde só existiam ruínas. Naquela noite, não houve paixão desenfreada. Não houve gritos, nem promessas de eternidade. Houve silêncio compartilhado, respirações misturadas, mãos entrelaçadas de maneira hesitante, mas verdadeira. Para o mundo, aquela noite significava apenas uma união formal. Para eles, foi o nascimento de algo frágil e precioso, a esperança de redenção. Quando o sol nasceu, Aylin estava sentada diante da janela, observando o jardim tomar forma na luz. O sultão se aproximou, sentando-se ao seu lado. Não trocaram promessas, apenas olhares. Sabiam que enfrentariam tempestades. Sabiam que, fora dos muros, a corte preparava intrigas. Mas ali, entre quatro paredes, florescia o primeiro broto de confiança. E com o novo dia, também vieram os primeiros sinais de perigo, sussurrados pelos corredores e alimentados pela inveja. O amor deles seria colocado à prova por forças que ainda nem podiam imaginar. Os dias que se seguiram ao casamento foram marcados por um silêncio tenso e muitas incertezas. Aylin acordava cedo, antes do nascer do sol, e caminhava pelos jardins internos do palácio, buscando forças na beleza das flores e no som suave das fontes. Era ali, longe dos olhares julgadores, que conseguia respirar, sentindo-se, pela primeira vez, parte de algo maior. A cada manhã, Akan observava discretamente, de uma varanda alta, a silhueta de sua esposa perdida entre as rosas, como se pertencesse a outro mundo. Uma parte dele invejava aquela leveza. Outra parte se perguntava como uma jovem tão doce suportava o peso de tantos olhares duros, tantas expectativas cruéis. No palácio, os criados passaram a olhar Aylin com um misto de desconfiança e fascínio. Para eles, ela era uma incógnita, não trazia consigo arrogância, tampouco se deixava intimidar. Não buscava alianças políticas, nem usava doçura como arma. Apenas caminhava, olhava, aprendia. E aos poucos, sua presença começou a modificar os ambientes.
Numa manhã tempestuosa, Aylin encontrou a governanta do palácio chorando em segredo num dos corredores. Sem hesitar, sentou-se ao lado da mulher, oferecendo silêncio e um lenço bordado por suas próprias mãos. Não fez perguntas, não cobrou respostas. Apenas ficou ali, como uma rocha serena em meio à correnteza. Aos poucos, histórias dolorosas começaram a ser compartilhadas. Aylin ouvia, acolhia, transmitia paz. E, sem perceber, foi conquistando respeito, não pelo título de sultana, mas pela força silenciosa de sua compaixão. Akan notou as mudanças no palácio. Os criados trabalhavam com mais ânimo, os corredores, antes frios e vazios, agora tinham flores e pequenos sorrisos. O ambiente antes marcado por tensão tornou-se mais leve. O sultão, contudo, ainda mantinha a distância, guardando seu coração atrás de muralhas erguidas ao longo de anos de dor e frustração. Mesmo assim, não conseguia evitar a crescente curiosidade em relação à esposa. Certa noite, decidiu surpreendê-la nos jardins. Envolto pela penumbra, encontrou Aylin sentada sob uma oliveira, as mãos unidas, rezando em silêncio. A cena o tocou profundamente, como se aquela jovem estivesse conversando diretamente com o destino. Aproximou-se, tentando não demonstrar o desconcerto. "O que pede ao céu, minha esposa?" perguntou, a voz rouca, carregada de desejo reprimido e um toque de ternura involuntária. Aylin abriu os olhos lentamente, sem se assustar. "Peço coragem. E peço sabedoria para entender o que o coração não diz em palavras." Akan sentou-se ao lado dela, contemplando o céu noturno. Por longos minutos, ambos ficaram em silêncio, respirando juntos, ouvindo os próprios pensamentos. Então, pela primeira vez, o sultão se permitiu compartilhar algo além de obrigações. "Acredita que um homem marcado pelo fracasso pode ser digno de amor, Aylin?" A pergunta pairou no ar, cheia de medo e esperança. Aylin virou-se para ele, os olhos úmidos, mas brilhando com a força de quem já enfrentou tempestades maiores. "Não acredito em fracasso, Akan. Acredito em recomeços. Até as árvores que perdem todas as folhas voltam a florescer. Seu valor não está naquilo que o mundo exige, mas naquilo que escolhe entregar." A sinceridade dela quase o desmontou. Akan sentiu as defesas cederem um pouco mais. Estendeu a mão, e Aylin não hesitou em aceitar o toque. Suas mãos se entrelaçaram com uma naturalidade desconcertante, como se fossem feitas uma para a outra. Por um instante, ambos se esqueceram do mundo, dos julgamentos, dos desafios. Existiam apenas eles, dois corações aprendendo a confiar de novo. A noite se tornou hábito. Outras conversas vieram, mais profundas, mais sinceras. Akan começou a compartilhar histórias de infância, memórias do pai severo, da mãe distante, das cicatrizes invisíveis deixadas pelas rejeições. Aylin ouvia sem julgar, oferecendo apenas presença e acolhimento. Certo dia, o sultão adoeceu gravemente. A notícia espalhou-se como fogo. A corte entrou em alvoroço, conselheiros correram de um lado para outro, temendo pelo futuro. Foi Aylin quem ficou ao lado de Akan, noite e dia, cuidando dele com dedicação. Preparava infusões, refrescava sua testa, segurava sua mão quando as dores eram mais intensas. Numa madrugada fria, Akan, febril e frágil como nunca antes, sussurrou: "Não me deixe, Aylin. Todos os outros me deixaram." Ela enxugou as lágrimas, beijou-lhe a testa e respondeu: "Estou aqui. Nunca serei como as outras." A doença passou, deixando o sultão mais vulnerável, mas também mais humano. Ao recuperar as forças, Akan percebeu que algo dentro dele havia mudado. O medo não era mais tão paralisante.
O desejo reprimido transformava-se, aos poucos, em um desejo de aproximação verdadeira. Aylin, por sua vez, sentia o próprio coração pulsar mais forte toda vez que o sultão se aproximava. Não era paixão avassaladora, mas algo mais profundo, um amor crescendo devagar, alimentado por respeito, admiração e ternura. Em certo entardecer, ao caminharem juntos pelos jardins, Hakan tomou coragem e perguntou: "Acredita que algum dia poderemos ser felizes, mesmo com todas as cicatrizes?" Aylin sorriu, com os olhos marejados. "Se o mundo inteiro duvidar, ainda assim estarei ao seu lado, acreditando por nós dois." As palavras ficaram no ar como promessa sagrada. Pela primeira vez, Hakan permitiu-se sonhar com a possibilidade de felicidade, não como rei, mas como homem. Enquanto a confiança entre eles florescia, do lado de fora das paredes do palácio, forças obscuras começavam a se mover. Conselheiros insatisfeitos, pretendentes rejeitados, nobres invejosos, todos enxergavam na crescente aproximação do casal uma ameaça ao equilíbrio de poder. Sussurros de conspiração, ameaças veladas e olhares carregados de veneno se espalhavam como praga. Mas dentro do palácio, Hakan e Aylin, mesmo sem perceberem a extensão dos perigos, estavam mais unidos do que nunca. Suportavam o peso dos olhares, das cobranças, das dúvidas. Aprenderam a confiar, não por obrigação, mas por escolha. E foi nesse ambiente de esperança e renovação que, certa noite, um acontecimento inesperado mudou para sempre o rumo daquela história. O palácio, antes embalado pela renovação, mergulhava agora em correntes sombrias, quase imperceptíveis aos olhos distraídos. Por trás das tapeçarias e janelas adornadas, vozes sussurravam perigos. Os corredores fervilhavam de intrigas, planos e ameaças veladas. A presença de Aylin, antes vista com escárnio, agora era motivo de preocupação para aqueles que sempre manipularam as sombras. O primeiro a agir foi o grão-vizir, homem astuto, com olhar de cobra e língua de veneno. Sempre fora mestre em articular alianças, costurando interesses, decidindo destinos. Com a chegada de Aylin, sentia-se ameaçado. O sultão mudará, menos autoritário, mais humano, mais difícil de controlar. Isso era perigoso para quem tirava proveito do medo. Numa noite abafada, o grão-vizir reuniu um pequeno grupo de conselheiros em uma sala escura. O ar cheirava a incenso e traição. "Precisamos agir, antes que seja tarde", sibilou ele, os olhos reluzindo. O coração do sultão já não pertence ao império. Pertence a uma mulher. E mulher alguma pode governar nossos destinos. Os outros concordaram em silêncio. Estava decidido, enfraquecer Aylin, minar sua presença, isolá-la. Criar armadilhas, plantar dúvidas. Espalhar rumores entre o povo, atiçar o medo, transformar esperança em revolta. No dia seguinte, o palácio começou a respirar outra atmosfera. Criados cochichavam, olhando torto para a jovem sultana. Alguém espalhou a notícia de que Aylin carregava consigo uma maldição, que sua chegada havia enfraquecido o sultão, tornado-o doente. No mercado, as mulheres sussurravam. Dizem que a rainha não poderá dar filhos ao trono. Dizem que é ela quem traz o azar. As palavras feriam como facas, cortando laços antes mesmo de serem construídos. Aylin sentia os olhares pesados sobre seus ombros, sentia a mudança no ar. O respeito, antes conquistado com gestos gentis, agora virava indiferença. Os sorrisos dos criados desapareceram, substituídos por indiferença gelada. Certa manhã, ao caminhar pelo pátio interno, Aylin encontrou suas flores arrancadas do jardim, pétalas espalhadas pelo chão como um aviso silencioso. Sentiu o peito apertar, mas não chorou. Em vez disso, ajoelhou-se, recolhendo cada pétala com as próprias mãos, reconstruindo o que haviam destruído. Hakan, ao vê-la naquele gesto,
sentiu o peso da culpa. Sabia que tudo aquilo era para atingi-lo, feri-lo através dela. Não deixe que te machuquem, pediu, voz grave, cheia de revolta contida. Aileen levantou-se devagar, olhos firmes. Só fere quem ainda tem medo. Já vivi tantas perdas, Aka. Nada me abala enquanto você acreditar em nós. A resposta acendeu ainda mais o desejo reprimido no sultão, uma mistura de admiração, ternura e um orgulho dolorido por aquela mulher que, mesmo frágil, permanecia de pé diante das tempestades. Mesmo assim, a rede de intrigas se adensava. Uma noite, a rainha-mãe, influente apesar do retiro, chamou Akan para uma conversa a portas fechadas. Filhos são o futuro do império, disse, com voz fria. O povo espera herdeiros. Sem eles, todos perderemos. Não aceito que julguem Aileen, retrucou Akan, olhos faiscando. Se querem me ferir, tentem a sorte. Mas não encostem nela. A rainha-mãe balançou a cabeça. O trono é mais antigo que o amor, filho. Não deixe que a paixão te cegue. As palavras doeram. Akan saiu daquele encontro tomado por inseguranças. A dúvida crescia. Conseguiria proteger Aileen? Conseguiria manter o Império unido diante de tantos inimigos ocultos? Enquanto isso, rumores chegavam às vilas, ultrapassando os portões dourados. Alguns diziam que Aileen usava feitiçaria para encantar o sultão. Outros afirmavam que Akan havia perdido a razão. As ameaças, antes sutis, tornaram-se perigos reais. Numa tarde, Aileen foi surpreendida por um acidente no jardim. Uma jarra pesada, esquecida na beirada do muro, despencou a poucos centímetros de seus pés. Olhou para cima, buscando um rosto entre as janelas. Viu apenas uma cortina balançando, um vulto desaparecendo. Sentiu o coração disparar, não por medo, mas por indignação. Naquela noite, decidiu enfrentar o grão-vizir. Encontrou-o no salão, cercado de bajuladores. Aproximou-se, o rosto sereno, mas a voz firme como aço. Não importa quantos obstáculos coloquem no meu caminho. Não me verão curvar diante do medo. O grão-vizir sorriu, dissimulado. O império pertence aos fortes, sultana. Muitos já tentaram resistir às tradições. Poucos sobreviveram para contar. Aileen encarou-o com dignidade. E você, vizir, já conheceu alguém que sobreviveu ao próprio veneno? A frase, dita em tom calmo, espalhou-se rapidamente, virando motivo de cochichos até mesmo entre os conselheiros. Pela primeira vez, o grão-vizir sentiu que enfrentava alguém diferente, alguém que não seria facilmente derrubado. Enquanto isso, Akan intensificava a vigilância no palácio. Mandou investigar cada corredor, interrogar criados, revisar alianças. Descobriu bilhetes trocados entre o vizir e dois nobres estrangeiros, negociando apoio em troca de traição. O sultão sentia a fúria queimando por dentro. Não apenas queriam derrubar Aileen, queriam sua coroa, seu sangue, sua honra. Em meio à crise, um aliado inesperado surgiu. A governanta, antes apenas observadora, decidiu agir. Passou a avisar Aileen sobre movimentos suspeitos, entregar mensagens escondidas, proteger com o próprio corpo. Numa noite, ao encontrar Aileen chorando silenciosa na sacada, a governanta segurou suas mãos. Não permita que tirem seu brilho, minha sultana. O amor que nasceu aqui é mais raro que ouro. Eu vi reis caírem por muito menos. Mas também vi corações triunfarem quando ninguém acreditava. As palavras serviram de alento. Aileen ergueu-se, mais forte, mais decidida. Sabia que enfrentaria batalhas, que a corte nunca aceitaria facilmente alguém como ela. Mas, ao olhar para Akan, enxergava um motivo para continuar lutando.
Foi então que uma nova ameaça pairou sobre o palácio. Mensagens anônimas, escritas com sangue, começaram a aparecer em portas e janelas. Volte para a sombra, antes que todos caiam com você. Era o sinal claro de que a guerra silenciosa havia se tornado aberta. Aylin decidiu procurar o sultão imediatamente, atravessando os corredores escuros, sentindo o perigo rastejar por todos os cantos. No momento em que entrou nos aposentos de Hakan, ele já aguardava, olhos inflamados pelo medo e pela raiva. Sem dizer uma palavra, ele a puxou para junto de si, abraçando-a com força, sentindo o corpo dela tremer. Prometo que ninguém tocará em você. Nem hoje, nem nunca, jurou, voz embargada. Naquele abraço, todas as mágoas, dores e cicatrizes pareciam se dissolver, mesmo que só por alguns instantes. O desejo de proteger, de salvar, de manter intacto o que havia de puro naquele amor, era mais forte do que qualquer ameaça. A partir daquela noite, tudo mudaria. A noite caiu pesada sobre o palácio, trazendo consigo uma tensão sufocante. O vento parecia carregar lamentos, e até as luzes das lamparinas tremulavam inquietas, como se sentissem o que estava prestes a acontecer. Hakan, diante da lareira, mantinha-se imóvel, olhos fixos nas chamas, enquanto Aylin permanecia sentada em silêncio, abraçada aos próprios joelhos. A ameaça era real, agora escancarada, e a sensação de perigo pairava no ar como nuvem carregada. Os conselheiros, temendo um levante interno, começaram a sugerir que Aylin se recolhesse, que deixasse o palácio até que a ordem fosse restaurada. A jovem, porém, recusou. Se eu fugir agora, nunca mais serei digna deste amor, murmurou, voz firme, sem vacilar. Hakan sentiu o peito se apertar de orgulho e medo. Admirava a coragem de sua esposa, mas o instinto de protegê-la falava mais alto, fazendo com que cada sombra do corredor parecesse ameaçadora. Aylin passou a ser acompanhada por guardas leais, dia e noite. Contudo, a sensação de solidão crescia. O palácio antes iluminado por esperança, agora parecia um labirinto de armadilhas. As paredes guardavam sussurros de traição, e até o aroma das flores do jardim tornava-se opressivo. Certa madrugada, quando todos dormiam, Aylin foi acordada por um ruído vindo da janela. Levantou-se, pé ante pé, o coração pulsando forte. Ao se aproximar, viu uma pequena flecha cravada na madeira. Prendeu a respiração, leu o bilhete amarrado à ponta. Vá embora, ou o sangue será sua companhia. Sentiu o corpo gelar. Por um instante, vacilou, desejando apenas desaparecer. Mas lembrou-se das palavras de Hakan, do abraço protetor, da promessa feita. Respirou fundo, tomou coragem e, pela primeira vez, sentiu uma centelha de raiva queimando dentro de si, não por si, mas por todos os sonhos que queriam roubar. Naquele mesmo dia, Hakan convocou os guardas e conselheiros leais. Chega de medo. Quem trouxer respostas terá minha gratidão eterna. Mas quem trair será expulso, sem piedade. Enquanto a busca se intensificava, a saúde do sultão começou a fraquejar. O peso da preocupação, noites sem dormir, o medo constante pelo bem-estar de Aylin minaram suas forças. O povo, já desconfiado, começou a questionar a liderança de Hakan. Sussurros sobre sua suposta fraqueza se espalharam pelo mercado, multiplicando-se em cada esquina. Um sultão que não pode proteger a esposa, não pode proteger ninguém, diziam. A pressão aumentava. Numa manhã cinzenta, Hakan reuniu os conselheiros no grande salão. Sejam francos, devo renunciar para proteger o império? A sala mergulhou em silêncio. O grão-vizir, confiante no veneno de suas palavras, respondeu. Por amor, muitos já caíram. Por dever, poucos permaneceram. O trono exige sacrifício.
Aylin entrou no salão naquele instante, a postura ereta, o olhar indomável. O trono exige coragem, não covardia disfarçada de prudência, rebateu, sua voz ecoando entre as colunas. O embate de palavras deixou claro que a batalha não era apenas pelo poder, mas pela alma do império. O sultão e sua esposa, agora unidos pelo sofrimento, sentiam crescer entre eles algo indestrutível, uma aliança mais forte que qualquer ameaça. Foi nesse clima de medo e esperança que o inesperado aconteceu. Numa noite chuvosa, enquanto Aylin cuidava do sultão febril, sentiu uma tontura diferente, uma sensação estranha percorrendo o corpo. Tentou ignorar, atribuindo ao cansaço. No entanto, os sintomas aumentaram, náuseas matinais, tonturas, um cansaço que não passava. A governanta, atenta, percebeu as mudanças e logo procurou o velho médico do palácio. Após exames cuidadosos, o veredito veio carregado de choque e emoção. Minha sultana, você espera um filho. Aylin não acreditou de imediato. Hakan, quando ouviu a notícia, ficou paralisado. Um turbilhão de sentimentos explodiu: incredulidade, esperança, medo, alegria, desconfiança. O palácio, ao receber a notícia, mergulhou em choque absoluto. Um milagre. Será verdade? Como é possível? O grão-vizir tentou desmoralizar a novidade, plantando dúvidas. Todos sabem que o sultão não pode gerar herdeiros. De onde veio essa criança? A dúvida pairou no ar como veneno. Aylin foi interrogada, exposta, testada. O sultão, dividido entre a alegria de um milagre e a vergonha de suspeitar, isolou-se em silêncio, lutando contra os fantasmas do passado. Durante dias, Aylin permaneceu em seus aposentos, resistindo à pressão, recusando-se a ceder ao desespero. Confiava na verdade. Sabia, no fundo da alma, que aquela criança era o fruto de um amor raro, nascido da dor, fortalecido pela confiança. Numa madrugada, Hakan entrou no quarto, os olhos vermelhos de chorar sozinho. Sentou-se ao lado da esposa, segurou sua mão com uma delicadeza que nunca tivera antes. Você confia em mim, Aylin? Sussurrou, a voz quase sumindo. Mais do que em qualquer outra pessoa neste mundo, respondeu, olhos marejados. Eu quero acreditar, mas tenho medo. Não do seu amor, mas do destino, ele confessou, despido de toda arrogância. Aylin envolveu as mãos dele nas suas, olhando-o nos olhos. Somos sobreviventes, Hakan. Lutamos contra o impossível. Esta criança é nossa resposta ao mundo. Não deixe que tirem isso de nós. O sultão chorou, não de tristeza, mas de alívio. O peso de anos de rejeição e dor foi desfeito, ainda que por instantes. Abraçaram-se como náufragos em meio à tempestade, encontrando um no outro abrigo, força e perdão. Lá fora, a chuva lavava as ruas do palácio, levando embora restos de medo e ressentimento. Dentro do quarto, nascia uma nova esperança. O povo, ao saber do milagre, dividiu-se entre o ceticismo e o assombro. Mas uma coisa era inegável. A fé daquele casal estava mudando a história do império. A partir daquele dia, Aylin sentiu-se mais forte, pronta para enfrentar qualquer batalha. O milagre não era apenas um filho, era a promessa de que o amor, mesmo perseguido, pode florescer nas terras mais áridas. E, enquanto a corte conspirava e os rivais tramavam, uma certeza crescia no coração de ambos: nada poderia destruir aquilo que haviam construído juntos. O anúncio da gravidez de Aylin espalhou-se pelos 4 cantos do império como um trovão em noite silenciosa. Onde antes ecoavam apenas dúvidas e sussurros venenosos, agora havia espanto e incredulidade. O povo lotava as praças para ouvir os arautos anunciarem o milagre. Mulheres se emocionavam, homens discutiam fervorosamente.
Akan, antes chamado de amaldiçoado, agora era visto como escolhido pelos deuses. E no palácio, a atmosfera de medo e traição dava lugar à esperança, luz e até mesmo reverência. Os inimigos, acuados, tentaram ainda mais uma última ofensiva. O grão-vizir espalhou novos rumores: esta criança não é sangue real, é engano, é fruto de traição. Mas sua voz soava cada vez mais fraca, vencida pelo milagre inexplicável que todos viam diante dos próprios olhos. Muitos conselheiros mudaram de lado, sentindo que os ventos da história mudavam de direção. Aylin, mesmo sob constantes provocações e olhares desconfiados, manteve a postura erguida. Nunca respondeu a uma ofensa. Nunca se rebaixou ao nível de quem a atacava. Sua força, nascida do amor e da fé, tornou-se inspiração para criados, soldados e até mesmo rivais. As mulheres do harém, antes rivais silenciosas, passaram a buscar a companhia de Aylin. Elas enxergavam na jovem sultana não apenas a esposa do soberano, mas uma espécie de irmã, capaz de escutar, acolher e curar antigas dores. O próprio Akan, aos poucos, foi sendo transformado. Agora, caminhava entre o povo, olhava nos olhos de seus súditos, escutava histórias antigas, enxergava pessoas onde antes via apenas massa. O sofrimento que compartilhara com Aylin dissolveu sua armadura, permitindo que o amor brotasse sem vergonha. Numa manhã luminosa, reuniu o povo nas escadarias do palácio. O olhar, antes severo, agora era cálido. Este império renasce hoje, não pelo poder de um homem, mas pela coragem de uma mulher que ousou acreditar no impossível. Sejam testemunhas desse novo começo, declarou, erguendo a mão de Aylin para que todos vissem. A praça irrompeu em aplausos, muitos choravam. O milagre da vida, inesperado, uniu até mesmo antigos adversários. No entanto, nem tudo eram flores. O grão-vizir, derrotado, arquitetou seu último golpe. Conluiu com mercenários, planejou sequestrar Aylin antes do nascimento da criança, esperando forçar Akan a abdicar do trono. Numa noite de tempestade, tentaram agir. O plano foi descoberto pela leal governanta, que arriscou a própria vida para salvar a sultana. Os mercenários foram capturados, o grão-vizir expulso publicamente, humilhado diante de todos. Aylin, ainda abalada, sentiu na pele o quanto sua vida e de seu filho eram cobiçadas. Mas não permitiu que o medo tomasse conta. Este império será forte enquanto nossa esperança for maior que nossa dor, disse, de pé diante do povo, erguendo o ventre já arredondado. A redenção de Akan veio quando, numa noite silenciosa, procurou a mãe, há muito afastada pela dor. Perdoe meus erros, mãe. Precisei perder tudo para entender o valor de um abraço, sussurrou, ajoelhando-se aos pés dela. A rainha-mãe, tocada pela humildade do filho, chorou como não fazia desde a juventude. Sempre temi que a dor te matasse por dentro, meu filho. Hoje vejo que o amor te salvou. As noites seguintes foram de reconstrução. Akan reconquistou aliados, perdoou velhos desafetos, abriu espaço para que a paz se instalasse dentro e fora do palácio. Aylin organizou trabalhos de caridade, abriu as portas do palácio para os órfãos, cuidou dos doentes, levou esperança a cada canto do reino. A proximidade do nascimento do herdeiro trouxe uma nova onda de ansiedade, mas também de união. Soldados, conselheiros, criados, comerciantes, todos desejavam o bem à família real. Numa noite de verão, Akan encontrou Aylin sentada no terraço, olhando as estrelas, uma mão carinhosa sobre o ventre. Sente medo? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela, o rosto banhado pela luz suave da lua. Ela sorriu, olhos marejados de emoção. Sinto medo do mundo, mas não do que somos juntos. Sinto que esta criança é o início de uma nova história. Akan abraçou-a, sentindo o desejo reprimido, misturado a uma ternura avassaladora.
Prometo que jamais deixarei que nada de ruim aconteça a vocês, sussurrou, com a voz embargada. O destino pode ser cruel, Akan. Mas juntos, somos mais fortes do que qualquer ameaça. O tempo passou rápido. O povo preparou festas, enfeites, músicas para o nascimento do herdeiro. O palácio, antes palco de conflitos, agora era envolto por uma aura de esperança nunca antes vista. Numa madrugada serena, quando as estrelas ainda brilhavam alto, Aylin entrou em trabalho de parto. O palácio prendeu a respiração. Akan permaneceu ao lado da esposa, segurando sua mão com firmeza. Não me abandone agora, meu amor, murmurou, as lágrimas correndo sem vergonha. Horas se passaram, cheias de medo, dor, expectativa. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pelos corredores, o império inteiro celebrou. É um menino. Um herdeiro. Um milagre. Aylin, exausta, olhou para Akan, que segurava o filho com reverência. Nosso filho é a resposta para todas as noites de dor, para todos os dias de luta. Sussurrou, com a voz embargada. Akan chorou como nunca. Chorou pela perda, pelo medo, pela superação. Chorou porque, enfim, sentia-se completo. Obrigado por nunca desistir de mim, Aylin. Obrigado por devolver sentido à minha vida. Ela sorriu, os olhos marejados. O amor verdadeiro resiste até mesmo à morte. Nós provamos isso ao mundo. O palácio abriu as portas, e o povo saudou o herdeiro com músicas, flores e alegria. Velhos desafetos se renderam, rivais baixaram as armas, a corte se curvou diante da família que, contra todas as probabilidades, sobreviveu, amou e renasceu. No silêncio da madrugada, Akan e Aylin contemplaram juntos o filho dormindo. Sabiam que, dali em diante, os desafios continuariam. Mas, juntos, aprenderam que nenhuma dor é maior que o poder de um amor redentor. O ciclo estava completo, de rejeição, humilhação, conspiração, ao perdão, superação e esperança. E, enquanto a aurora tingia o céu, ficou claro para todos que o verdadeiro milagre não era apenas o nascimento do herdeiro, mas o renascimento de dois corações que ousaram amar, mesmo quando tudo parecia perdido. O sol nasceu diferente naquela manhã. Raios dourados atravessavam os vitrais do palácio, aquecendo os corredores outrora frios. A atmosfera era leve, preenchida por uma esperança palpável, como se cada parede, cada jardim, cada servo, respirasse finalmente alívio. Os sons de risos infantis, que antes pareciam amaldiçoados, agora ecoavam entre as colunas como uma promessa de futuro. Aylin caminhava pelos corredores com o pequeno príncipe nos braços, o olhar brilhando de orgulho e ternura. Soldados faziam reverência, mulheres do harém se curvavam respeitosamente. Não havia mais dúvidas, ela era a verdadeira rainha daquele povo, a mulher que transformará dor em luz, medo em coragem, solidão em um laço eterno. Cada passo de Aylin era uma lição silenciosa de perseverança, cada sorriso uma resposta a todos os que duvidaram do impossível. Akan, debruçado sobre a varanda, observava o reino com olhos renovados. Por tanto tempo se sentiu preso entre expectativas, ressentimentos e humilhações. Agora, sentia-se libertado. Não porque o destino mudará de repente, mas porque alguém ousou acreditar quando ninguém mais acreditava. O sultão caminhou até a esposa e o filho, reunindo-se à família. Ali, naquele abraço apertado, compreendeu de verdade o que significa ser forte, não esconder as próprias fraquezas, mas ter coragem de mostrar o coração. Os dias passaram e a notícia do milagre do império se espalhou além das fronteiras. Delegações de outros reinos vieram prestar homenagens, conselheiros estrangeiros desejavam conhecer a mulher que quebrara séculos de tradição com sua compaixão. Onde antes existiam rivalidades, ergueram-se pontes de amizade.
O nome de Aylin era entoado em orações de gratidão, como símbolo de fé e resiliência. No coração do palácio, Aylin organizou uma grande festa para os órfãos do reino. Pela primeira vez, crianças carentes sentaram-se à mesa do sultão. Risos ecoaram, doces foram servidos, músicas preencheram o ar. Hakan, emocionado, assistia à cena com lágrimas nos olhos. Você não transformou só o meu mundo, Aylin. Você devolveu alegria a milhares de vidas, confessou, apertando a mão da esposa. A cada noite, Aylin contava histórias ao pequeno príncipe. Narrava lendas antigas, ensinava valores, cantava canções de esperança. O menino crescia cercado de amor, sabedoria e exemplos de coragem. Em seu olhar inocente, todos viam a esperança de uma geração diferente, guiada por justiça e compaixão, não mais por medo e imposição. Hakan dedicou-se à reforma do império. Encerrou antigas guerras, abriu espaço para o diálogo, buscou conselhos não só de nobres, mas do povo. Construiu escolas, hospitais, fortaleceu as leis de proteção aos mais vulneráveis. Onde antes existia opressão, agora floresciam direitos. O povo, antes dividido, agora estava unido por algo maior do que linhagem real, o sonho coletivo de prosperidade e paz. Mas, nem tudo foi simples. O império enfrentou provações, secas, tentativas de golpes, ameaças externas. Sempre que o desespero se aproximava, o exemplo de Aylin e Hakan reacendia a fé. No inverno difícil, quando uma doença misteriosa ameaçou a população, foi a rainha quem liderou os esforços para socorrer os doentes, amparando mães, distribuindo remédios, enfrentando o medo de frente. Seu gesto inspirou médicos, curandeiros, soldados, ninguém ousava abandonar o posto, porque sabiam que a esperança nascia do sacrifício de cada um. Anos se passaram. O pequeno príncipe cresceu cercado de amor e responsabilidade. Hakan envelheceu, mas nunca perdeu a força do olhar, a postura erguida. E Aylin, mesmo diante das marcas do tempo, continuava sendo o sol de cada manhã, luz serena e invencível. Numa tarde dourada, já com cabelos prateados, Aylin sentou-se diante do neto, contando a história de sua vida. Nunca deixe que digam o que você pode ou não pode ser. Nunca permita que o medo dos outros defina seu destino. O impossível só existe para quem nunca tentou. O menino sorriu, olhos cheios de admiração. Vovó, você já teve medo de desistir? Aylin sorriu, acariciando os cabelos do neto. Tive medo, sim. Muitas vezes. Mas seu avô acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. E juntos, derrotamos o impossível. Naquela noite, o palácio inteiro se iluminou em homenagem ao aniversário do milagre, o nascimento do herdeiro. O povo tomou as ruas com tochas acesas, celebrando a vida, a esperança e a vitória do amor sobre a adversidade. Hakan, já cansado, mas de espírito leve, subiu até a torre mais alta com Aylin. Do alto, contemplaram as luzes, os risos, os cânticos. Ainda se lembra do dia em que tudo parecia perdido? Ele perguntou, voz carregada de emoção. Lembro de cada lágrima, cada dor. Mas acima de tudo, lembro do momento em que escolhemos não desistir, respondeu Aylin, apoiando a cabeça no ombro do sultão. O silêncio se fez entre eles, cheio de paz, compreensão e amor. O verdadeiro poder não está em governar multidões, mas em transformar vidas, começando pela nossa, disse Hakan, o olhar mergulhado nas estrelas. Aylin segurou a mão do amado, olhando para o futuro com a certeza de que a esperança nunca morre enquanto houver alguém disposto a acreditar. De todas as minhas vitórias, a maior foi ter acreditado no seu coração, mesmo quando tudo dizia não. Assim, diante de um império renascido, os dois envelheceram juntos, rodeados de filhos, netos e de um povo grato.
A história do sultão rejeitado por 25 mulheres e da jovem virgem que disse sim tornou-se lenda, ensinada por gerações. Mais que um conto de milagres, era uma lição. O amor verdadeiro sobrevive à dor, vence o preconceito, desafia o destino e reescreve a história até nos lugares mais improváveis. E cada vez que alguém pensava em desistir, lembrava das palavras de Aileen. O impossível só existe até que alguém escolha acreditar. Ali, nascia uma nova era. Ali, florescia a esperança. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.